Você fala, por favor, qual é o seu nome, o local de nascimento e a data de nascimento. Sim, sou António Oscar Barros, nasci na freguesia de Santa Maria da cidade de Bragança em 20 de abril de 1951. Certo. E para qual manifestação o senhor produz? Eu produzo máscaras fundamentalmente para os rituais da morte, diabo e a censura, que se manifestam na quarta-feira de cinzas em Bragança. Produzo também outras máscaras de outros rituais, a pedido de colecionadores e pessoas que apreciam estas manifestações culturais dos rituais de inverno do Nordeste transmontano. Certo. E você pode contar para a gente como é que descrever a manifestação, onde ela acontece, Sim, como é que qual é um pouquinho da sim, história dela? sim. Esta manifestação cultural realiza-se na quarta-feira de cinzas, início da quaresma, não é? Um dia a seguir ao carnaval, na cidade de Bragança. As figuras da morte, do diabo e da censura, que aliás atrás se mostra as três personagens, pelo menos a cara, que é a máscara, que estão aqui atrás de mim, não é? As três. Portanto, as figuras da morte, do diabo e da censura vestem-se com fatos de cor vermelho e preto, característicos do evento, e completam a sua indumentária tapando os seus rostos com uma máscara específica de cada uma destas três figuras míticas. As três figuras diabólicas percorrem a zona histórica da cidade, munidas de chicote e forquilha tridente, amedrontando as pessoas que se encontram pelas ruas, numa perspectiva de exigir aos cristãos sacrifícios durante o período quaresmal. O fundamento é este, exatamente, castigar as pessoas e fazê-las e provocar, digamos assim, o sacrifício, não é? Porque vamos entrar na quaresma, para quem é cristão, como é evidente. E além das máscaras, né, que o senhor produz, você produz mais alguma coisa para o evento, seja, pode ser levantamento de recursos materiais, financeiros, alguma coisa Sim, para o local? ora bom, eu produzo máscaras em chapa zincada, chamada, alguns artesãos chamam-lhe lata, o termo técnico é chapa zincada, que é zinco, não é zinco puro, é chapa zincada, e couro, pele de vaca. As máscaras em chapa zincada são trabalhadas na totalidade à mão, com a ajuda de utensílios tradicionais da latuaria portuguesa, como as tesouras, os cortantes, etc. As máscaras em couro são trabalhadas com auxílio de moldes previamente feitos por mim, e de acordo com as características e feitio da máscara, dependente da zona, porque há zonas que utilizam uma máscara mais arredondada, outra mais das pessoas que me pedem das máscaras em couro, porque as de Bragança, efetivamente, são de chapa zincada, embora eu tivesse feito algumas em couro, para melhorar a prestação dos mascarados, porque de facto a de chapa pesa um bocadinho mais, a de couro, sendo exatamente igual, não é? Conseguindo-se fazer igual, e eu consigo fazer igual, torna mais agradável na cara essa máscara. Contudo, há outras regiões que só utilizam a máscara em couro. Portanto, e eu aí, quando me pedem, eu faço efetivamente isso, atendendo aqui à artesão, eu venho das artes, não é? Portanto, proporciona-me poder fazer isso com mais facilidade. Os artesãos antigos, esses, uns já morreram, outros desapareceram das suas terras, e depois a Academia Ibérica das Máscaras, muitas das vezes, solicita-me a tentar reproduzir isso para ajudar essas terras, não é? Com os seus eventos, não é? Os materiais de chapa zincada e couro utilizada na manufatura das minhas máscaras são comprados em comércios e armazéns da especialidade. Pronto.
Em certas máscaras são utilizados alguns elementos de materiais recuperados, como sejam os chifres dos carneiros, por exemplo, das cabras e até outros animais com hastes. Muitas das vezes utilizo isso. Os recursos financeiros, bom, são pessoais, uma vez que a quantidade de peças manufaturadas não justifica recurso a outras fontes de financiamento. O local de manufatura, portanto, o local de manufatura é na minha própria casa, tenho um ateliê que fiz para isso, disponibilizei um espaço, uma vez que é uma vivenda, tem vários andares e, portanto, numa das caves tive a possibilidade de montar, na altura, quando me reformei, não é? Montar esse local para ajudar nestes eventos. Certo. E além da produção das máscaras, de que outra forma você participa do evento? Bom, de uma maneira geral, participo mostrando as minhas criações em exposições de máscaras nos vários eventos que ao longo do ano se vão realizando. Exemplo disso são as várias exposições de máscaras que já efetuei no Museu Ibérico da Máscara, em Bragança, no Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, em Lazarim, Lamego, nas Bienais da Máscara em Bragança e em exposições temáticas, numa Galeria de Arte do Porto, e também através da Academia Ibérica da Máscara, com a cedência de máscaras para serem apresentadas em eventos temáticos de mascaradas, por exemplo. Também participei, e quando sou solicitado para isso, aqui fui solicitado para isso, participei também na cedência de algumas máscaras para o espólio permanente do Museu Internacional de Arte Modesta, em Sète, Paris. França. Já estiveram expostas em Paris e depois foram para o seu museu de origem, onde se encontram expostas e fazem parte do espólio. Foram compradas pelo diretor do museu, que veio uma ocasião a ver as galerias de arte do Porto, e ele é professor da Universidade em França, em Paris, e é diretor deste museu. E encantou-se com as máscaras e quis saber a história das máscaras e levou, estão duas no espólio permanente do museu. E depois também divulgo as minhas criações através do meu blog, portanto, Arte do Careto, blogspot.com, que estão na internet, é só ir lá ver o meu trabalho, que está por lá todo divulgado. Conforme vou fazendo e vou criando, vou pondo no blog. Pronto, para as pessoas irem vendo, porque eu não tenho, há pessoas que têm o problema da cópia disto e daquilo, não tem. Cada artesão tem a sua maneira de fazer as peças e, portanto, a minha criação é a minha criação. Portanto, outra mão poderá fazer parecido com a minha, mas eu sou capaz de as descobrir, nem que seja na lua, como se costuma dizer, porque tem o toque da minha mão. Não é? Sim, essa que o António Tiza está a mostrar é uma das que eu me estava a referir, que é toda em couro. Portanto, esta máscara tem de ser feita em couro mesmo. Pronto. Também ninguém a faz. As que existem são muito antigas e já estão muito desfeitas. Aqui o senhor presidente da Academia Ibérica da Máscara desafiou-me, foi um desafio muito grande, muito grande. Aqui esta, que é a Torre Dona Chama, também ninguém a faz agora. Vão fazendo em chapa lá na torre, mas pelo que eu li e estudei, pelos vistos as primeiras eram em couro e vim a saber porque é que eram em couro. Porque realmente a região do país que mais peliqueiros é pessoas que se dedicam às peles, ao curtimento das peles e ao tratamento das peles para os animais, para cavalos, portanto, para fazer as suas correias, etc. E vim a saber que, efetivamente, essa terra era a terra dos peliqueiros. Agora não há, não se dedicam a nada disso. E, como tal, também desapareceu a máscara em couro,
aparece em chapa e eu faço em couro também para lá quando me solicitam para fazer, que de facto são peças bonitas e que me dá luta a fazer isto. Portanto, eu acho que fico rejuvenescido quando crio estas peças e as começo a fazer. Eu perco-me no tempo a fazer isto. Perco-me no tempo. Você falou dessa questão do seu estilo, né, da máscara. Sim. Como é que acontece? Como é que você diferenciaria seu estilo em relação às demais? O meu estilo é assim, enquanto que as máscaras antigas, quando eu era pequenito, eram todas cravadas, os seus elementos eram todos cravados com cravos de rebites, chamados rebites, não é? Eu já não utilizo isso porque isso obrigava a que o mascarado utilizasse uma série de artefactos para tornar a máscara mais leve e até encaixar melhor na cara. Se eu utilizar os métodos que também são do século XIX, que é a utilização do estanho para utilizar, para soldar os vários elementos, a máscara torna-se muito mais perfeita e, portanto, não é necessário fazer todas essas tarefas adicionais à máscara para ela encaixar na cara e ser utilizada nos eventos, não é? E não só. Por exemplo, houve um técnico que era um ensaiador italiano que trabalhou, não sei se ainda trabalha, mas trabalhou muitos anos no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, que me pediu uma série de máscaras para ensaiar os seus atores, não é? E aí ele tinha de trabalhar com isso, ou com as de chapa ou com as de couro. Ele queria de chapa mesmo. Pronto, era assim que ele queria trabalhar. E, portanto, eu utilizei efetivamente essas técnicas que já começa a aparecer alguém a utilizar, mas ainda não aparece muito, não é? Portanto, as características baseiam-se fundamentalmente nisso. Agora, pronto, agora a seguir é como comecei a participar nisto, não é? Que essa é que se calhar é a parte mais interessante da entrevista, penso eu, não é? Porque isso, quem já está envolvido, não é? Quem está envolvido já não tem nada a dizer, é só continuar. Quem esteve para aí 40 e tal anos sem se envolver nestas questões, não é? E depois, mais tarde, embora participasse e fosse vendo e não sei o quê, mas nunca pensei em meter-me numa coisa destas. Nunca pensei. Mas, enfim, como comecei a participar, como qualquer jovem da terra, não é? Convivi na minha infância com as correrias dos mascarados vestidos de morte, de diabo e de censura, na quarta-feira de cinzas. Agora, tendo eu nascido e crescido na zona histórica da cidade de Bragança, que é a zona onde se desenvolve tudo isto, não é? E tendo presenciado o movimento destas personagens a percorrer em altas correrias as ruas da cidade velha, da parte velha da cidade, tal como outros jovens, não é? Acompanhava os mascarados para viver mais de perto estas manifestações culturais, não é? Em 2010, à altura em que comecei a pensar em me aposentar, não é? Comecei a pensar na minha aposentadoria, como professor de Educação Visual e Tecnológica, do ensino básico e secundário, perguntei a mim próprio o que vou fazer depois de jubilado, não é? Esse é que é o problema. Surge então a ideia de regressar à minha infância, não é? E relembrar os eventos e manifestações culturais. Não é? Recordei aqui as tropelias dos mascarados da quarta-feira de cinzas, com as personagens da morte, o diabo e da censura, não é? As três personagens, e a percorrer a cidade, e comecei a avivar a minha memória. Não é? E portanto,
comecei eu a inventar e a recriar as minhas imagens, as imagens que eu tinha na minha memória, não é? Comecei então por avivar na memória as máscaras que tapavam os rostos destas personagens, não é? E comecei a recriar e reproduzir as minhas máscaras para ocupar os meus tempos livres, não é? Como aposentado do ensino das artes, não é? E assim também contribuir para a revitalização e divulgação destes eventos da minha região, como é lógico. Porque estamos fora da nossa terra e sentimos que algo nos falta, não é? E, portanto, algo também temos de fazer para que nos sintamos perto da nossa terra. A vida é assim, uns vão para mais longe, outros para mais perto, outros vão para o estrangeiro, mas depois regressamos e quando regressamos sentimos-nos crianças, outra vez. Ai, linda história. E eu ia te perguntar justamente isso, qual é a importância dessa manifestação na sua vida? Pois, recordar o passado faz-nos viver o presente com mais alegria, não é? Quando regresso às origens, por alturas destas manifestações culturais, e participo nelas, não é? Mesmo que só apresentando as minhas máscaras e exposições, não é? Transforma-me num menino de há 60 e tal anos atrás, não é? A viver tudo de novo, não é? É uma alegria interior que é difícil de explicar, não é? Cada máscara que crio parece que regresso ao passado. E, portanto, continuo até as minhas mãos e a minha cabeça poder e me deixar fazer, não é? Para já ainda me sinto com força para continuar, vamos ver. E qual você acha que é a importância da manifestação para a sua localidade? Bom, as manifestações culturais de cada região fazem renascer a cultura de um povo. Na minha região, quando estes rituais do solstício de inverno estiveram parados, motivados por questões políticas, não é? Na altura, que era de facto, na altura, tivemos numa altura conturbada em que não se podia tapar a cara e, portanto, não podia haver mascarados, não podia haver nada disso. Parece que faltava alguma coisa nesses momentos do ano, porque acabaram as manifestações culturais. Com a criação da Academia Ibérica da Máscara, em Bragança, tudo, já antes, tinha começado, mas tudo se transformou e está a transformar. Não é? Revitalizaram-se estes eventos culturais, e foram desafiados os antigos e novos artesãos a participar com as suas máscaras nestes eventos. Cada vez mais pessoas da região de Bragança se apresentam e participam nestas manifestações culturais, mesmo vivendo longe das suas terras. Eles regressam na altura dos eventos culturais e sempre que os haja, eles permanecem e vão. Certo. Bom, e agora para falar um pouco do momento atual, né, que a gente está vivendo esse momento de pandemia e que, infelizmente, os festejos, né, estão impedidos de acontecerem, como que o senhor percebe que esse isolamento, essa situação de isolamento está afetando o seu ofício e a festa? Ora bom, com o isolamento da pandemia do Covid-19, os rituais de inverno ficaram parados, pelo facto de ter havido restrições muito fortes em todas as atividades culturais. Estas manifestações culturais proporcionavam o ajuntamento de muitas pessoas, que de alguma forma poderia prejudicar ainda mais a situação pandémica. Contudo, no que diz respeito ao meu trabalho, de construtor de máscaras, não fiquei parado, já que este tempo de reflexão possibilitou uma criação de novas máscaras que serão apresentadas logo que os rituais do solstício de inverno e outros eventos, não é, culturais possam ser realizados sem pandemia.
Portanto, a mim possibilitou-me, porque efetivamente eu estava a participar em muitas exposições e solicitações de alguns colecionadores, o que às vezes me atrasava um bocadinho a manufatura, porque é evidente, nós não vivemos disto, nós fazemos isto nas horas livres, nos tempos em que não estamos a ler o jornal, portanto, às vezes lê-se o jornal para descomprimir. Eu não, eu faço máscaras para descomprimir. Portanto, naqueles momentos mais que às vezes havia necessidade de as fazer com mais rapidez, porque as pessoas estavam à espera delas, atrasava-se o facto de poder criar outra máscara, não é? Com o confinamento possibilitou-me ir para o meu ateliê, ir pensando nisto e como é que eu vou fazer aquilo, e se calhar esta até ficava gira, se fosse feita desta maneira, era capaz de cativar mais os mascarados para aqui e para lá. Porque antigamente cada um fazia a sua coisa dentro daquele estilo, não é? Dentro das cores apresentadas, do vermelho, do preto, do amarelo, etc. O vermelho, fundamentalmente, não é? Com algum preto. E depois recriando e metendo outros materiais pelo meio, sem desvirtuar aquilo que já estava estabelecido há séculos. Portanto, não vamos também... Eu não gosto muito de ultrapassar, digamos assim, e passar para outra fasquia que já nos dá uma perspectiva de que aquela máscara nunca ouvi falar nela. Não, ouviu falar nela, só que está recriada de outra forma, não é? Mas olha-se para ela e diz alto. Isto é da festa dos rapazes de Barja. Isto é da festa, isto é dos rituais da morte, da festa, não, dos rituais da morte, da morte de diabo e a censura da quarta-feira de cinzas de Bragança. Pronto. E, por exemplo, o diabo, quando eu era criança, eu baseei-me num filme muito antigo, que tinha sido feito a preto e branco, pela televisão estatal aqui de Portugal, e em que apresentavam aquilo que eu tinha vivido quando era mesmo pequenino, que era o diabo com os corninhos feitos de arame e não sei o que mais e tal. Ora, eu recriei tudo isso, as hastes eu faço-as de outra forma, não é? Mas que vai bater ao mesmo, porque na altura também não as conseguiam fazer dessa forma, porque não tinham... as pessoas não tinham formação, não tinham... Era o que lhe apanhava pelo caminho, não é? Iam ali à sua loja, apanhavam um bocado de arame, um bocado de chapa, até chapa dos lácteos de apanhar a água, por exemplo, não é? E faziam as suas máscaras, não é? E alguns aproveitavam até do selim da bicicleta, já dava para fazer uma máscara, por exemplo. Portanto, aproveitava-se tudo. E aí permitiu-me pensar e recriar de outra forma. Portanto, ajudou-me aí um bocadinho. Portanto, tive de parar, fui obrigado a parar, mas a parar de fazer eventos, de estar em exposições, etc. Não é? Portanto, e aí eu aproveitei esse tempo para recriar mais umas máscaras. Que bom. E você, com esse isolamento, fez o senhor rever o papel da sua festa para a sua sociedade? Bom, considerando a inexistência de qualquer manifestação cultural durante a pandemia, o povo não se cansava de perguntar, porque a mim perguntavam muitas pessoas daqui da zona de Penafiel, tenho várias pessoas que são de lá de cima, de Bragança, não é? E que iam aos eventos, e às vezes perguntavam, portanto, considerando, não havendo eventos culturais, não é? Mas perguntavam quando é que vai haver outro evento, se vai haver evento, se não vai haver evento. Pronto, estas perguntas levam-nos a pensar que as pessoas estão ávidas de eventos culturais. Não é? Foi quase 2 anos que andamos nisto e pronto. Como tal, não será preciso rever o papel destes momentos festivos, não é? O isolamento pandémico fez com que estas festas de inverno se tornassem mais apetecidas. Penso eu que quando estivermos em posição de fazermos a próxima Bienal da Máscara em Bragança, ou mesmo
os vários rituais do solstício de inverno, as pessoas vão aparecer com mais força, pois estão ansiosas de poderem viver e participar nestes eventos culturais. Não é? Penso eu. Tomara que assim seja. Bom, a gente já está chegando no final da entrevista. Eu queria te perguntar, será que o senhor gostaria de mostrar para a gente as máscaras que estão ali no fundo? Sim, vou mostrar. Falar um pouquinho delas, por favor? Ora, bom, eu vou pôr aqui os auscultadores, desculpem lá, vou pôr aqui os auscultadores. Aqui temos, este vai para cima, aqui temos a morte, que também pode ser uma caveira, que também faço em chapa, pode ser caveira, mas aqui é quando eu era pequenino e via a morte e o diabo e a censura a percorrer as ruas as ruas de onde eu vivia, da zona velha da cidade de Bragança, atrás do castelo, esta era a morte. E este era o diabo. Não com tanto pormenor, porque este já tem aqui umas orelhas e tal, pronto. Este é o diabo. E depois temos a censura, que está a censurar as pessoas que andaram a pecar. A censura. Cada uma destas personagens leva uma máscara destas. A morte, portanto, o diabo com o macacão vermelho, não é? Vermelho. A morte com o macacão preto com umas riscas brancas, e a censura com também o macacão preto, não é? E com umas riscas também esbranquiçadas. Pronto, que é assim, esta é a tesoura. É a tesoura da censura. Para censurar, vai ali a cortar atrás quem pecou durante o ano, não é? É assim. Portanto, esta manifestação cultural é de veras interessante e gira e eu acho que as pessoas quando ouvem a história, os outros eventos nós sabemos o que é, não é? Portanto, a Festa dos Rapazes tem uma história própria, o Dia da Morte, o Tisa tem escreveu num dos livros dele, escrevia umas coisas engraçadas sobre como é que este evento começou, não é? E, portanto, quando se explica às pessoas como é que este evento eventualmente começou, que aquilo é uma parte, não é inventada pelo Tisa, foi audições que ele foi fazendo e chegou àquela conclusão. Não quer dizer que tenha sido assim, mas pronto. Agora, o que eu reproduzi aqui, o que eu falei, é tudo o que se passou na minha infância. Pronto, desde pequenino até agora. Para trás, é com o meu cunhado Tisa, que ele é que é o historiador e ele é que é um investigador, e eu depois como os livros dele. E depois eu leio. Eu leio os livros dele. De maneira que pronto. E é sempre bom... que é mesmo assim, a gente torna-se menino, mesmo com 70 anos torna-se menino, porque parece uma infantilidade, mas não é. A cabeça é que trabalha e portanto, a alegria que uma pessoa... é só ver nos artesãos, quando há momentos de artesãos, que nós fazíamos, agora estamos à espera que acabe a pandemia, para fazer os encontros de artesãos, é só ver a alegria de várias pessoas, uns com 70 anos, uns professores doutores, outros só professores, outros nem só têm um curso médio, outros nem têm nada, por exemplo, há alguns que têm a 4ª classe, sei lá, a alegria de todos nós. Qual é a discussão? A máscara, os eventos, as manifestações culturais. Pronto, é isto. E, de facto, não há mais nada a dizer sobre isto, porque efetivamente são manifestações culturais
que existem noutros países também, mas iguais a estas, são as nossas. Não é? Certo. E aqui bom, para a gente encerrar aqui a entrevista, tem mais alguma coisa que não foi perguntado e que o senhor gostaria de deixar registrado aqui no relato? Umas Não, últimas palavras de aqui para facto, acho encerrar. que foi, sim, acho que foi tudo dito e que estas manifestações culturais, pelo menos estas entrevistas que nós damos, acho que têm fazem parte, digamos assim, daquilo que eu me referia, da divulgação dos nossos rituais de inverno do Nordeste Transmontano, porque estando aí nessa situação, num museu como o vosso, acabam por mostrar, não é, a certas pessoas, e eu tenho, por exemplo, eu tenho muitos familiares nessa zona do Brasil, que um dia, se calhar, passam por aí e veem, ei, o que existe na minha terra não, que já nasceram aí no Brasil, mas nos meus antepassados, que ainda vivem em Portugal, etc. Portanto, isso é muito interessante. Por exemplo, o facto do Museu de Arte Modesta me ter solicitado e ter comprado máscaras para pôr no seu espólio, para mim foi de veras importante. Porquê? Quantos imigrantes não há em Espanha, em França, que são de Portugal? A esmagadora maioria e uma grande parte deles são transmontanos e uma grande maioria são de Bragança. Vão lá ver duas máscaras, supostamente, uma é de Bragança, que é o diabo, a outra é uma que é de Varge, da terra do Tisa, que era a aldeia da minha mãe também, portanto eu também tenho raízes na aldeia do Tisa, que é a aldeia da minha mãe, que era Varge, portanto, onde se faz outro ritual, só que a minha mãe, casando na cidade, ficando a viver na cidade de Bragança, eu vivi, como quando depois de nascer, vivi, digamos, estes rituais da cidade de Bragança. Embora também fosse a aldeia de Bares, ver os rituais da aldeia onde nasceu a minha mãe. Que é sempre bonito de ver e de viver e de conviver. E depois é interessante, algumas pessoas irem, por exemplo, ao meu blog e verem lá o número de telefone e ligarem-me, olha, o senhor tem isto assim assado, olha, eu já vi este evento cultural, mais este, mais aquele, o que é que me aconselha este ano para poder ir a Bragança? Olha, vai a tal sítio, que tem lá um evento cultural também muito bom dos rituais de inverno. Então vou fazer isso. Portanto, tudo isto é muito bom, não é? Para quem vive isto, claro, é isso. Então, antes da gente encerrar, deixa para a gente, você falou que tem um blog, né? Deixa o endereço para a gente. Portanto, o blog é, deixa-me ver aqui, que eu tenho aqui, é artedocareto.blogspot.com. Tá? Está registado? Pronto. Perfeito, está registrado na nossa entrevista. Tem lá tudo, porque é claro, o que é que vão ver naquele blog? Vão ver as minhas máscaras todas, conforme vou fazendo, vou pondo lá, as que são feitas em chapa zincada, as que são feitas em couro, pele, vão ver os souvenirs que eu faço, não é? Que faço brincos, por exemplo, banhados a ouro, por exemplo, com a máscara de Bragança, por exemplo. Vão ver lá uns pinezinhos, vão ver uns porta-chaves, por exemplo, pintados com iguais às máscaras grandes, não é? Porque é claro, um turista vai a Bragança e muitas das vezes não quer levar a máscara grande, mas quer levar uma máscara pequena. Então eu tenho umas máscaras médiazinhas, assim, pequeninas, do tamanho de uma palma da mão, que os turistas gostam muito de levar, e então para recordar, digamos assim, a sua estada em Bragança, no Museu Ibérico da Máscara, por exemplo, ou em Lazarim, também tenho lá isso, não é? E no blog conseguem ver tudo.